Quando nós chegamos aqui hoje, chegamos com uma igreja escura, apagada, sem a energia elétrica. Chegamos com calor, chegamos com uma certa preocupação que seria do culto de hoje. Chegamos como o mundo se encontra hoje, na total escuridão. Mas, irmão Zé Luiz, um louvor a Deus, e eis que vem a ter a luz. Um testemunho de quem estava numa situação onde qualquer ser humano que não tem a presença de Deus iria ver a escuridão. Mas quando o irmão Marciano, junto com o irmão Éder, que são irmãos carnais também, e que esteve preocupado igual ao irmão, descobriu que não importa qual fosse o problema, a solução seria louvar a Deus. Eis que veio mais uma vez a luz. Tudo isso que o irmão Marciano passou, tudo aquilo que nós passamos hoje, tudo aquilo que o irmão e a irmã, de uma maneira geral, passa na sua vida, e quando você vê que Deus ele realmente traz uma solução, em que Deus traz a luz para a sua vida, nós somos gratos a Ele e damos toda a glória e honra a Ele. Porque se fosse por nós, não teríamos condições de absolutamente nada. Dentro da proposta do mês, irmãos, que é falarmos sobre o arrependimento, nós vamos fechar essa série sobre arrependimento com a palavra que ela é intitulada: Arrependei-vos, pois o reino de Deus aproxima-se. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão do arrependimento para a nossa vida. Como que nós podemos tratar claramente o nosso coração de uma maneira que ele fique um coração arrependido e que com esse arrependimento nós consigamos perceber que o reino de Deus está muito próximo, mais próximo do que nós imaginamos, está batendo a porta. Como que esse arrependimento pode nos auxiliar a alcançar esse tempo em que o reino de Deus vai chegar? Irmãos, nós vimos durante essas 3 semanas sobre o que é arrependimento, nós vimos algumas características de um coração arrependido, nós vimos coisas sobre como o arrependimento pode nos tornar cristãos melhores. E hoje nós vamos tratar sobre como que o arrependimento de tudo aquilo que nós já fizemos ou deixamos de fazer lá no passado e que não agradava a Deus, como que esse arrependimento nos motiva a fazermos ações e obras, e esse arrependimento vai nos conduzir para o tão sonhado e desejado reino de Deus. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E nós vamos usar um livro bíblico que nos ajuda a ter, irmãos, uma visão maravilhosa, uma visão sobrenatural, uma visão esplêndida sobre o que é o reino de Deus, o que é o reino que nós tanto desejamos e oramos na oração do Pai Nosso, quando nós falamos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então nós vamos conversar, irmãos, sobre aquilo que o apóstolo João teve o prazer, teve o privilégio de desvendar todo o conceito de Deus sobre condições, e além disso, ele teve o prazer de ver o que Deus, por meio de Cristo, irá realizar durante o dia do Senhor. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os eventos que o apóstolo João descreveu e viu no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ver como que esses eventos são benéficos
para cada um de nós. Quando nós falamos Apocalipse, a primeira coisa que a grande parte das pessoas que não conhecem a Bíblia tem é medo, pavor. Jamais eu vou ler aquele livro, que aquele livro tem um monte de fera, e aquelas feras têm chifres, e aí tem sangue, e tem tudo aquilo. Mas o livro de Apocalipse, irmãos, ele não é absolutamente preocupante. Mas sim, o livro de Apocalipse, ele é uma grande esperança que cada um de nós temos. Por quê? Porque, embora João, irmãos, tenha descrito eventos que vão acontecer no período mais negro da humanidade, ele com certeza mostra a esplêndida e valiosa antevisão do reinado milenar de Jesus Cristo. Então isso traz para nós uma calma, uma serenidade, uma tranquilidade, de que aqueles que são escolhidos por Deus não serão tocados durante esse dia. E ali, o apóstolo João, em 96 depois de Cristo, quando ele começou a ter essas visões e começou a escrever o livro de Apocalipse, ali ele estava preso. Ele estava preso por divulgar a respeito do Cristo. Ele estava com a sua condição de cárcere lá na ilha de Patmos, e nem assim ele desistiu de Cristo. Ele continuou pregando veementemente as suas verdades, até que ele teve o privilégio de ser levado por Espírito à presença do nosso soberano Senhor. E aconteceu que o apóstolo João, ele começou a descrever as maravilhas do Apocalipse. Ele começou a descrever o amor que Cristo tinha para com a sua igreja. Ali em Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3, vai contar para nós o amor e as orientações e as exortações que Jesus Cristo dava para as suas 7 igrejas. Algumas ele dizia que estavam bem, outra dizia que precisava ajustar algo, outra até mesmo ele chamou de morna, pois não é nem fria e nem quente. Mas de toda maneira, Cristo está preocupado com a sua igreja. Ele quer que nós nos sintamos da melhor maneira possível na igreja. Os irmãos sentem, os irmãos conseguem sentir o cuidado de Cristo na sua vida? Os irmãos conseguem sentir que as suas preocupações, elas são tiradas cada vez que você tem uma preocupação e você sabe que você não é capaz de suportar? Já viu Deus cuidar de você igual o pai cuida de um filho? Quem já sentiu isso na vida? Levanta a mão, por favor. Quem já viu como que Deus tem um cuidado com a nossa vida? Assim também Cristo, ele fazia com a congregação ou com a igreja, ali em Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 22. Hoje, irmãos, quando nós recebemos conselhos, com certeza é para o nosso benefício. Se você recebe um conselho, se você recebe uma orientação, ou se você recebe um ajuste, um puxão de orelha que seja, é para o bem, é para que você arrependa-se daquilo que você fez e que você continue caminhando para a presença do reino de Deus que se aproxima. E isso, irmãos, é importante, porque mostra o amor que Deus tem conosco. O amor que Deus tem com cada um de nós. E ali, irmãos, os irmãos podem observar que depois de Cristo dar todo o conselho para todas aquelas igrejas, João, no capítulo 4 de Apocalipse, João, ele em espírito foi colocado diante do Todo-Poderoso, aonde ali ele tinha uma visão da presença de Deus, de anjos, miríades de anjos que adoravam o Senhor, de 4 criaturas que estavam ali poderosíssimas, prontas para poder servir ao Deus verdadeiro quando Ele quisesse.
E o mais importante de tudo, chega um anjo e mostra a João um rolo. Mostra a João um rolo. E nesse rolo havia as verdades bíblicas sobre o que vai acontecer em breve conosco. Então João tinha ali algo maravilhoso, ele tinha algo, um alimento espiritual saboroso e estava pronto para saborear. Mas havia um problema. Eis que uma voz do alto disse: não há ninguém aqui capaz de abrir esse rolo. E o apóstolo João, ao perceber que quão pequeno e quão inferior todos nós somos perante a presença do único Deus vivo, verdadeiro, João simplesmente senta e começa a chorar, porque ele sabia, irmãos, ele queria saber aquilo que iria acontecer com todos nós, era de interesse dele. Fazemos uma pergunta agora. João ficou sem resposta? Vamos ver o que a Bíblia nos fala aqui em Apocalipse capítulo 5. Abra suas Bíblias, irmãos, em Apocalipse capítulo 5. E na medida que vocês forem lendo, deixem as suas Bíblias abertas, porque nós vamos olhar alguns versículos do livro de Apocalipse, que são muito importantes para cada um de nós. Vamos começar a ver agora Apocalipse capítulo 5, o versículos de 1 até o 4 primeiro, para confirmarmos isso. Diz o seguinte, isso aqui João descrevendo: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro ou um rolo por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Mas a nossa esperança, irmãos, não ficou por aí. Existe um em todo o universo que era capaz de abrir esse livro. Existe um que merecia essa honra, essa glória de abrir esse livro, de ler o que estava escrito nesse rolo. Diz o seguinte, o texto. Vamos ler o versículo 9 e o 10. O 8 até o 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sim, irmãos, Jesus era o único que podia abrir o livro. Jesus era o único que podia ter acesso a esse rolo. E Jesus é o único que pode cuidar da tua vida, irmão. É apenas Ele. Jesus é o único que pode desvendar todos os mistérios da nossa vida. Após isso, Cristo, Ele começou a abrir o livro, começou a abrir o rolo, e eis que a visão que João teve era uma visão infinitamente grandiosa e maravilhosa. Quando o primeiro rolo foi aberto, Cristo aparece num cavalo branco, recebe uma coroa e sai vencendo. Ao passo que mais 6 selos são abertos, outros cavaleiros trazem guerra, fome e morte à humanidade. Irmãos, esses cavaleiros do Apocalipse, que cada um de nós já ouvimos falar alguma vez na vida, são as coisas que acontecem no mundo hoje. O cavaleiro vermelho traz a guerra,
o cavaleiro negro traz a morte, o cavaleiro descorado traz as doenças. Quantas doenças nós temos no mundo hoje? Inúmeras. Só o ano passado nós temos agora uma nova crise de dengue, com zika, chikungunya, coisas que nós não tínhamos tempo atrás, irmãos. Sem contar que em 1920 a gente teve a gripe espanhola, tivemos doenças terríveis como ebola, doenças que contagiaram todo mundo. Esse cavaleiro está correndo. Assim como também o cavaleiro da guerra. Sempre houve guerras, mas a partir de 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o mundo parece que vive de guerras, não é verdade? São guerras após guerras. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. Não contente com isso, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Tivemos a Guerra Fria, o bloco comunista. Temos uma ameaça de uma Terceira Guerra Mundial. Temos países que fazem lançamentos de bombas nucleares para demonstrar seu poderio bélico. Temos a guerra entre polícia e bandidos, que ceifam vidas de milhares e milhões de pessoas. E esse cavaleiro vermelho anda intimamente associado com o cavaleiro negro, que é o cavaleiro da morte. Quantas pessoas morrem por dia? Quantas pessoas morrem, irmãos, por doenças, por lutas, por necessidades? Crianças, nesse exato momento, na África, estão morrendo de fome. Pessoas em locais onde nós temos perseguição a irmãos cristãos estão sendo martirizados, estão sendo mortos pelo nome de Cristo. Já pararam para pensar quantas pessoas morrem no mundo hoje? Mas o apóstolo João viu um cavalo branco, e nele tinha uma coroa, e esse cavaleiro, um cavalo branco que tinha uma coroa, estava correndo para a vitória. A vitória, e quem é esse cavaleiro, irmãos? É Cristo, é Jesus Cristo. O irmão crê nisso? O irmão crê que em breve esse cavaleiro vai completar toda a sua vitória? O irmão tem fé de que esse cavaleiro, ele vai trazer o reino de Deus para todos nós? Se ele vai trazer todo esse reino para cada um de nós, qual que é o nosso objetivo agora? É nos arrependermos, irmãos, de tudo aquilo que nós já deixamos de fazer e estarmos preparados para buscar a vitória com o nosso Rei reinante Jesus Cristo. A volta de Cristo, ela está próxima. A volta de Cristo bate às portas. O que nós vamos fazer para isso? O que eu tenho feito por isso? O que eu espero fazer daqui a alguns anos por isso, caso ela não venha? Será que eu vou desanimar, eu vou desistir? Ou vou continuar louvando o Senhor com toda a minha vida? Essa é a nossa decisão. E essa é a decisão que o apóstolo João tentou colocar para nós aqui. E após isso, irmãos, outros selos, igual o apóstolo João estava vendo, outros selos estavam sendo abertos. O apóstolo João comenta aqui que quando foi aberto o quinto selo, os martirizados ou os mortos por causa de Cristo, que clamavam pela vingança de seu sangue, cada um deles recebe uma veste branca, que simboliza uma posição justa relacionada com a ressurreição, para serem criaturas espirituais, imortais, com privilégios régios. Então nós temos essa oportunidade de receber essa marca de Cristo. E para isso, irmãos, é mais do que importantíssimo com que o arrependimento já comece a dominar o nosso coração e que venha para a nossa mente. E após dominar o nosso coração e inflamar a nossa mente com coisas boas, que nós coloquemos esse arrependimento em prática. Então, após o sexto selo que foi aberto ali, o dia do furor de Deus e do Cordeiro é anunciado por um grande terremoto.
Então, depois o apóstolo João viu que eles seriam provados até que a selagem se torne permanente. Vamos abrir agora aí, irmãos, em Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 até o 17, para a gente entender o que significa isso que nós falamos e como que nós nos encaixamos aí. Apocalipse, capítulo 7, o versículo 13 até o 17, onde diz o seguinte: E um dos anciãos me falou, no caso a João, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram tuas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê, irmãos? O 17 nos diz: porque o Cordeiro estará no meio do trono, e os apacentará, e os servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que emocionante, irmãos! Sabemos que nós, após sermos provados, após nos mantermos firmes, após estarmos arrependidos de tudo que nós fizemos, após nós estarmos sendo aprovados por Deus, teremos o prazer, o privilégio, a glória, a honra de viver junto com Ele. Não vamos precisar de comida, não vamos precisar de bebida, não vamos precisar nem de sombra, não vamos precisar nem de sol. Por quê? Porque a glória de Deus vai refletir em cada um de nós. Gostaria de sentir isso, irmãos? Daqui de cima, os irmãos não podem ver, mas daqui de cima, quando a gente fala em sentir a glória de Deus, a quantidade de sorrisos que nós temos aqui é incrível. A quantidade de coisas boas que vem do trono de Deus e que vem para o nosso coração e que nós sentimos, é incrível. O sorriso de cada um de vocês, de cada um de nós que estamos aqui hoje, melhor dizendo, porque inclui o meu também, nos diz que nós estamos ansiosos por isso, que não aguentamos mais viver num mundo do jeito que está, e que estamos sonhando com a volta de Cristo o mais breve possível, para nós possamos vivermos em paz e alegria. Viver numa paz e numa alegria que nós não temos hoje, plenamente. Onde nós temos momentos de rara alegria, iguais nós estamos tendo agora, ouvindo uma palavra maravilhosa, vindo do trono de Deus, onde nós saímos e vamos lá para o mundo, onde nós temos guerra, fome, violência, morte. Onde nós temos pessoas, não é, irmão? Onde nós temos pessoas que não estão preocupadas com arrependimento. Onde nós temos pessoas que não estão preocupadas com amor ao próximo. Onde temos pessoas que sequer querem saber de Deus. Então, tal lugar que nós vivemos hoje, já não serve mais para nós. Nós queremos um tempo de vitória. Nós queremos a glória de Deus. Mas só vai para a glória de Deus quem se arrepender e pegar firme. E trabalhar. Trazendo um pouco para a nossa realidade, irmãos, não adianta estarmos simplesmente aqui de corpo vazio. Não adianta, irmãos, apenas nós estarmos aqui louvando, adorando a Deus, e quando nós estamos lá fora, nós não fazemos absolutamente nada disso. Pode ser que Cristo volte quando nós estejamos aqui, mas pode ser que Cristo volte quando nós estejamos lá fora. Então, surge uma pergunta: o que nós temos feito hoje para buscar o arrependimento e para buscar esse tempo da vinda do reino de Deus?
O que significa que nós estamos aptos e querendo ser selados por Deus, ou marcados por Deus, para vivermos esse tempo? O que é que nós estamos fazendo para obter isso? Homens da igreja, levantem a mão, por favor, todos os homens que estão aqui. O que é que nós estamos fazendo por isso? Estamos louvando a Deus apenas aqui na igreja? Ou estamos preocupados em levar essas boas mensagens a todos? O que nós queremos fazer? Apenas esperar que venha ou buscar a Deus enquanto pode ser achado, igual diz o profeta Sofonias? Buscai a Deus enquanto possa ser achado. Agora é hora da gente levantar e ir buscar a Deus enquanto pode ser achado. Buscar a Deus enquanto pode ser achado. Porque vai chegar uma hora que não vai dar mais. Então nós temos que nos manter firmes a essa hora para buscar a Deus. E aí, irmãos, o que diz o seguinte: João, o apóstolo João, estava lá na abertura do sexto selo, mas aí havia um ainda. Então, houve-se entre o intervalo do sexto selo até o sétimo, houve um intervalo de meia hora de silêncio total. Por quê? Esse silêncio total que o apóstolo João viu lá, ele mostrou que servia e que permitia para que as orações dos santos de Deus fossem ouvidas. Nós temos um tempo, irmãos, para orar a Deus. Nós temos uma chance para orar a Deus. E essa chance é todo segundo. A cada segundo que a gente vive, a gente tem uma chance para orar a Deus. Para que a gente alcance o arrependimento e que a gente alcance o reino de Deus, é necessário a oração. Não apenas, irmãos, em momentos onde nós estamos apurados, nós estamos necessitados de um tempo, de uma ajuda ou de uma intervenção divina, mas momentos para louvar a Deus, agradecer a Deus, glorificar o nome de Cristo. Podemos orar enquanto nós caminhamos, estamos indo para o nosso trabalho. Podemos caminhar ao sentar e fazer, podemos orar ao sentar e fazer uma prova. Podemos orar quando nós estamos voltando para casa, orar com a nossa família, orar ao dormir, orar ao acordar, orar ao almoçar. Os irmãos se lembram quantas vezes nós oramos hoje? O irmão se lembra quantas vezes você orou hoje? Se você se lembra, está orando pouco. Precisamos orar mais. A comunicação com Deus é um canal vital. Nós, para entrarmos num juiz da nossa cidade aqui, nós temos que chegar no fórum de calça, não podemos entrar de bermuda. Temos que chegar bem arrumado, marcar o horário, esperar a audiência. E quando um advogado quer fazer uma pergunta para alguém que está lá, em alguma causa, ele pergunta para o juiz pergunta para a pessoa responde para o juiz e o juiz responde para a pessoa. Cheio de protocolo. Para a maior autoridade do universo, você não tem tempo, meu querido, você não tem protocolo nenhum. Você tem todo o tempo para orar. Então aproveite esse tempo para orar a Deus e glorificar e pedir que o reino dele venha o mais rápido possível, dentro do seu tempo. E essa oração, ela vai nos conduzir ao arrependimento. E esse arrependimento, por sua vez, nos traz para o reino de Deus. Após isso, irmãos, após essa meia hora de silêncio passar, o sétimo selo foi aberto e aí tocou-se as trombetas de Deus, da ira de Deus. E após as trombetas terem sido tocadas,
algo foi feito para João. Abram agora aí, irmãos, em Apocalipse, capítulo 10, vamos avançar um pouco mais. Capítulo 10, o versículo 8 até o 11. Onde nos diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 10, do versículo 8 até o 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido, aqui no caso é João contando, e a voz do céu que eu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: me dá o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizeis outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Esse livrinho que o apóstolo João, na visão, comeu, são as doces e inefáveis palavras de Deus. Hoje, irmãos, nós temos esse maravilhoso privilégio de termos a palavra de Deus completa em nossas mãos, para a hora que a gente quiser comer, devorar espiritualmente. E aqui diz que é interessante, que o apóstolo João disse, que quando ele comeu, na boca dele era doce. Consegue imaginar aquela sensação de doce? Aquele doce, qual o doce que você mais gosta, irmão? Imagina aí, o doce que você mais gosta. Aquele doce saboroso, apetitivo. Aquele doce que você come e repete depois do almoço, de domingo. A sensação de termos a Bíblia é infinitamente superior ao sabor desse doce que nós temos. A palavra de Deus na nossa boca, ou no nosso estudo, irmãos, ela é doce. Mas como João disse que ela no ventre ficou amarga, significa que para aqueles que não têm o favor de Deus, a palavra soará amarga. A palavra soará com tom de pesar. Então nós temos que dar graças a Deus, irmãos, que nós temos a oportunidade de entender a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela ser doce. Existem milhares e milhões de pessoas no mundo. Alguns se dizem super intelectuais, inteligentes, espertos, sabichões. Mas quando pegam a Bíblia para ler, não entendem absolutamente nada, ficam confusos. Mas nós conseguimos entender. Para nós, essa palavra é doce, porque Deus quer que seja assim. Então, irmãos, se você tem esse ótimo banquete espiritual, aproveita, devore esse livro, devore a Bíblia, leia a Bíblia cada vez mais. Perguntamos mais uma vez, irmão, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foram as últimas vezes que você leu a Bíblia? O irmão se lembra? Se o irmão se lembra, o irmão está lendo a Bíblia pouco. Temos que ler mais. Não é, irmã? Temos que ler mais, não é? E nós temos realmente, irmãos, que aproveitar. Os homens que estão aqui neste exato momento. Irmãos, qual foi a última vez que o irmão leu a Bíblia com a sua família? Qual foi a última vez que você disse assim, não, nós não vamos acompanhar nem WhatsApp, nem Facebook, nós vamos sentar hoje para ler a Bíblia, nem que seja um capítulo dela. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Se nós não estamos fazendo, acredito que todos estejam, mas se nós não estamos fazendo, a hora é essa, não é, irmão? A hora é essa. Porque a leitura da Bíblia
ela vai nos levar ao arrependimento. E o arrependimento produzido pela leitura da Bíblia, juntamente com as orações, vão nos levar ao reino de Deus que nós tanto desejamos. Então é importantíssimo tudo isso. E após isso, irmãos, após o apóstolo João ter visto tudo isso, o apóstolo João viu algo lindo e maravilhoso acontecendo na visão. É aquilo que nós queremos, que está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 17. Não precisam abrir a Bíblia, porque lá diz assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. O apóstolo João estava vendo aqui o reino de Deus se aproximando. O apóstolo João viu aqui o reino de Deus sendo estabelecido. O apóstolo João teve o privilégio de ver aquilo que nós queremos alcançar, que é o reino de Deus. E que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa linda, para pensar o que o apóstolo João deve ter visto. Deve ter visto uma das melhores visões da vida de qualquer humano. O apóstolo João viu com certeza algo que cada um de nós não vimos. O reino de Deus ser estabelecido. O reino de Deus chegar e dominar tudo. O reino de Deus trazer aquilo que cada um de nós sonhamos. A paz, a alegria, o amor e a presença dele em nossa vida. Isso é o que o reino de Deus traz e o que nós desejamos cada vez mais. E olha, irmãos, e olha o que acontece nesse período. O apóstolo João ali, ele pôde ver em Apocalipse capítulo 16, o versículo 14 até o 16, que todo o sistema podre, político e da religião falsa estava sendo ajuntado num lugar onde eles seriam julgados, onde eles seriam destruídos, e nesse lugar chamava-se Armagedon, a guerra do Deus Todo-Poderoso. Era o dia, irmãos, era o dia em que Deus iria falar assim: diabo, você é mentiroso, você tentou enganar os meus humanos, as minhas ovelhas, tentou dizer que eles não vivem, que eles vivem bem sem mim. Mas chega dessa farsa, chega dessa mentira, está na hora da minha vez de reinar. Meu filho Jesus Cristo será o meu rei e reinará a todos, está na hora disso acontecer. E todos eles ali sendo julgados, todos eles sendo destruídos, e a glória de Deus imperando. Essa foi a visão que o apóstolo João teve, e é a visão que todos nós queremos alcançar. E neste momento, irmãos, olha o que a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E assim, a gente vê que nós estamos chegando no final do livro, e estamos cada vez mais maravilhados com a presença de Deus, cada vez mais satisfeitos e felizes em ver o que Deus, com o seu reino, vai trazer para nós. E olha o que o apóstolo João viu aqui no versículo 11, onde nos diz o seguinte: e eu vi o céu aberto. Olha, irmãos, isso é muito forte. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia exceto ele, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos, que eram no céu, cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse rei que nós estamos esperando, com seu cavalo branco,
completar a sua vitória. E quando esse rei completar a sua vitória, nós teremos o prazer de, junto com o arrependimento, ver o reino de Deus em prática em nossas vidas. Posso ouvir um amém, irmãos? Que maravilhoso. Mas não acabou por aí, não. No capítulo 20, versículo 1 até o 3, o apóstolo João observa Satanás, o diabo, ser aprisionado num abismo. E diz aqui que o diabo será preso por 1000 anos. Mas após isso, irmãos, ele será solto um pouco, para tentar desencaminhar toda a humanidade, toda a terra habitada, todos os santos de Deus, todos os justos. E a Bíblia nos fala, olha que importante, que interessante, que o número que irão segui-lo será como os grãos de areia no mar. Então, após tudo isso, nós teremos a nossa fé, o nosso arrependimento, ver o que Deus conseguiu produzir no reinado milenar de Cristo. Nós vamos ver que o diabo tentará desencaminhar aqueles que estarão lá. Por isso que é importante, irmãos, desde agora, estarmos firmes como servos de Deus. Porque a prova, ela vai aumentar a cada dia que passa. Mas Deus é fiel. Deus, ele não vai permitir que o justo seja tentado além daquilo que ele possa aguentar. Junto com a tentação, ele vai nos dar a saída. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, por fim, veremos o diabo ser julgado e destruído para todo sempre pela mão de Cristo. É o que nós esperamos. Nós esperamos que Cristo venha e derrube Satanás, o diabo. Queremos que Cristo leve toda essa maldade, todo esse mal, e além do diabo, ele vai levar a morte, e vai levar o inferno, serão tragados e aniquilados para sempre. E aí, após esse tempo, onde nós não teremos mais o diabo, não teremos a morte, e nem teremos mais o inferno, onde nós teremos Cristo como nosso Rei, Cristo como nosso Senhor, teremos a seguinte maravilhosa visão para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 21, o versículo 3 até o 5. Onde nos diz o seguinte: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E olha que maravilhoso, irmãos, onde nos diz: E disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que essas palavras, irmãos, fortaleçam a nossa fé cada vez mais. Que essas palavras entrem na sua mente, no seu coração, para que você possa, junto com o arrependimento, ser capaz de alcançar o reino de Deus. O arrependimento, ele vai nos ajudar, irmãos, é uma das peças-chave fundamentais para conseguirmos alcançar o reino de Deus. Todos nós temos motivos, todos nós temos motivos de sobra para aprender o arrependimento e buscar o reino de Deus. Todos nós precisamos estar como nós estamos agora. Quando o irmão ouviu falar sobre o arrependimento do reino de Deus, quando a irmã aí atrás, irmã, ouviu falar sobre o arrependimento e o reino de Deus que está vindo, seu coração não ficou aquecido? Você não fica satisfeito e feliz em saber que em breve Deus, ele vai trazer isso para cada um de nós? Ele não te dá uma paz, uma segurança para você saber que Deus e Cristo estão no controle da nossa vida hoje? Estarão no controle da nossa vida no futuro? Sim, irmãos, isso é importantíssimo para cada um de nós.
Hoje nós aprendemos aqui que o arrependimento, ele realmente nos ajuda a buscar a salvação no reino de Deus. Vamos nos esforçar mais, cada vez mais. E juntos nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós queremos, que é o reino de Deus. Mas para fazer isso, irmãos, é necessário que façamos algo hoje. Os homens que estão aqui na igreja receberam um papel? Gostaria que levantasse esse papel que o irmão recebeu, por favor. Pega ele aí, por gentileza. Pega esse papel, levanta esse papel. Agora o irmão vai reparar, vira ele e vai ver que em branco, na outra parte dele está em branco. Não tem nada escrito. Esse vai ser o seu desafio. Após você ver que é necessário tomar alguns passos para o arrependimento e que esse arrependimento vai te levar à vida eterna, escreva nesse papel o que você vai fazer durante essa semana para ajudar você a produzir o arrependimento. Pega esse papel, cole na geladeira da sua casa, um lugar onde você sempre vai, principalmente nas madrugadas. Todo homem vai na geladeira, assalta a geladeira. Coloca esse papel lá, para que você lembre durante a semana: meu Deus e meu Senhor Cristo, eu preciso produzir o arrependimento na minha vida. Eu vou me esforçar a partir de hoje mais. Coloque aí esse papel lá. E esposas daqueles que são casados, vocês são responsáveis por ajudar os seus maridos a fazerem isso. Cobrem dele a leitura da Bíblia. Cobrem dele a oração com Deus. Cobrem dele o anúncio do reino de Deus. E isso sim, irmãos, vai fazer com que nós tenhamos o arrependimento sincero e genuíno. Que esse arrependimento vai nos ajudar a viver uma vida verdadeiramente cristã nesses últimos tempos que vivemos. E esse arrependimento vai nos conduzir ao reino de Deus. Para encerrar, eu gostaria que todos os homens viessem aqui na frente, por favor. Venham aqui na frente e vamos, irmãos, concluir esse propósito de buscar o arrependimento de Deus. Vamos nos achegar a Deus enquanto Ele pode ser achado. E vamos buscar esse arrependimento. Mas venham mesmo. Venham enquanto você pode encontrar a Deus. Uma hora Ele não poderá mais ser achado. E nós estamos aqui nesse momento para poder buscar a Deus. Queremos nos achegar a Deus. Queremos realmente ser gratos por tudo que Deus nos faz. E junto com esse arrependimento, nós consigamos buscar a salvação eterna. Iremos orar, irmãos. Iremos orar pedindo a Deus para que Ele realmente nos dê todo o arrependimento necessário que nós desejamos. Vamos pedir para o nosso irmão Zé Luiz orar por nós, irmãos, por favor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador do céu e da terra, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti honra, glórias e louvores. Senhor, aqui nós nos encontramos, ó Pai amado, querido, para colocar a vida de cada homem, Senhor, em Tuas mãos, para pedir que o Senhor venha abençoar poderosamente os Teus filhos, os provedores, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm buscado recursos, Senhor, para suas casas, para suas famílias. Então que o Senhor possa estender as mãos, ó Pai amado, sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, que nos consideramos, ó Deus, homens responsáveis por nossas famílias, ó Pai. Por isso, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, ó Pai, a Tua mão poderosa agora, Senhor, sobre a vida de cada homem, Senhor, cada provedor do lar, que o Senhor estenda as mãos sobre a saúde dos Teus filhos, meu Deus, que o Senhor estenda as mãos sobre o trabalho, sobre a família, sobre os filhos, aqueles filhos que se esfriaram, que saíram da Tua presença, que o Senhor possa resgatá-los, ó Deus.
mas sobretudo que cada um de nós, ó Pai, possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e fraquezas, aquilo que desagrada o Teu coração, Senhor. E venha, Deus, visitar cada homem nesta hora, Senhor. Venha prover, meu Deus querido e amado, o arrependimento, Senhor, em cada coração. E venha, Senhor Deus, trabalhar na vida espiritual dos Teus filhos, ó Pai. Para que, como está escrito na Tua palavra, possamos produzir frutos de arrependimentos, ó Deus. E possamos, ó Pai amado, querido, ser abençoados pelas Tuas mãos de poder. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, ao Teu dispor nesta hora, para que Tu abençoe, ó Pai, poderosamente cada homem, cada família, Senhor, cada homem que representa a sua família nesse lugar, Senhor. Que o Senhor possa estender as mãos, ó Pai, sobre também os nossos entes queridos que ficaram em casa, aqueles que por algum motivo estão com enfermidade, Senhor, principalmente aquele que está com enfermidade na alma, ó Deus. Visita nessa hora, meu Pai, que o Senhor possa curar cada cicatriz, cada ferida, Senhor. Meu Deus, possa limpar no meio do Teu povo todo o mal agora, Jesus. Dê aos Teus filhos o coração arrependido, ó Pai. Usa os homens, ó Pai, dessa igreja para evangelizar, para buscar mais as almas perdidas. Usa os Teus filhos, ó Pai, para que possam cada vez mais trabalhar, Senhor, para que a Tua obra cresça. E as famílias, ó Pai, sejam abençoadas, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.